Foi na biblioteca do pai, um estudioso da educação superior no Brasil, que ele descobriu um novo universo. Desde então, o livro faz parte da vida do professor Rafael Marcelino, que, por sinal, acaba de publicar a primeira obra, O Direito da Propriedade Democrática. O Rafael é um dos nossos convidados aqui hoje. Mas antes, eu converso com o escritor Edmac Trigueiro. Procurador da República, o Edmac tem 4 livros publicados. Um na área jurídica, Ação Penal, Violência e Ação Subsidiária, e uma trilogia sobre a história do universo, da vida e do homem. Tudo bem, Edmac? Tudo bem, Paulo. Muito bem-vindo ao Minutos. Muito obrigado. Bom, você tem 4 livros publicados? Isso. Uma trilogia Isso. E um livro aqui do universo jurídico. Sem dúvida. Eu começo direto aqui com um livro do universo jurídico, Pois não. que se chama Ação Penal, Violência e Ação Subsidiária. Isso. O que tem aqui? Eu sei que é fruto do seu mestrado, não é isso? Isso é fruto do meu mestrado na Universidade Federal do Ceará. E esse livro, Paulo, é fruto da minha experiência de atuação em processo penal. Desde 93, quando eu ingressei na Justiça Federal, eu já fui designado para trabalhar numa vara criminal, e após isso, quando eu assumi o Ministério Público Estadual no Ceará, e mesmo como Procurador da República desde 99, eu sempre atuei na área criminal. Então isso é fruto da minha experiência, vamos dizer assim, de praticamente 25 anos de atuação nessa área. E esse estudo, basicamente, ele é dividido em 2 partes, esse livro. Eu trato a ação penal como uma violência que o Estado comete contra uma pessoa, contra um cidadão. Uma violência que é justa e necessária, porque a pessoa cometeu uma infração penal. Mas não deixa de ser um ato violento, e esses momentos são muito difíceis. Eu tenho muitos anos de experiência em audiências criminais, e a gente vê que é como se as pessoas, os réus que sentam ali, muitas vezes eles trazem uma carga de sofrimento muito grande, ficam como que estigmatizados. A minha ideia, a minha proposta, e isso se constitui a primeira parte do livro, é que nós oportunizemos ao Ministério Público uma mitigação para algumas infrações penais do princípio da obrigatoriedade da ação penal. Por exemplo, um crime de furto, o Ministério Público, se tiver os indícios de autoria e materialidade, ele se vê obrigado a promover aquela ação penal. Então, o que eu defendo é um sistema parecido com o sistema americano, que o promotor possa negociar em determinadas situações, um crime de estelionato qualificado, por exemplo, um crime de furto, que ele veja que não tem muita agressão à sociedade, e com isso ele propõe uma medida para resolver e encerrar aquele litígio. Claro e evidentemente submetido ao órgão da Procuradoria-Geral da República, ao Procuradoria-Geral de Justiça, ao órgão revisor dentro da própria estrutura do Ministério Público. A segunda parte do livro é uma parte que se dedica a enfrentar os aspectos dogmáticos, os aspectos processuais desse tipo de ação. Então, esse livro ele se divide basicamente nessa parte aí. Esse é o livro jurídico. Esse é o livro jurídico. Você tem uma trilogia aqui de divulgação científica. O que um procurador da República foi escrever sobre divulgação científica? Pois é, Paulo. Sabe que isso é uma pergunta que eu me faço até hoje, né? É difícil a gente chegar assim a descobrir essas nossas motivações. Minha mulher, que é psicóloga, ela disse que quem nos governa é o inconsciente. E, segundo ela, a gente não tem acesso a esse inconsciente. Mas, assim, de alguma forma, talvez pelo cansaço de estar sempre atuando nessa área jurídica, a área jurídica é uma área muito técnica, eu fui em busca de uma coisa mais lúdica, né? Isso me lembra muito a história desse primeiro livro, História do Universo. Esse é um livro de divulgação científica que ele mistura cosmologia, astronomia com história. A proposta aí é que eu descobri que nós, em pleno século XXI, nós já podemos contar como foi que o universo surgiu através da ciência. A ciência hoje já tem uma versão bastante coerente para a origem e a evolução do universo. Então esse livro é a versão predominante da ciência acerca da origem e da evolução do universo. Basicamente, o que eu trago aí é a teoria do Big Bang, que é uma teoria recente, vamos dizer, uma teoria do século XX, né? É uma teoria que ela foi se firmando aos poucos, mas ela começa, digamos, a seus primeiros, a partir de 1917, digamos, com a publicação de um artigo do Einstein, depois que ele publicou a teoria da relatividade geral. E ela foi se estabelecendo aos poucos, e a partir dos anos 1950, em 65, aliás, quando foi descoberto a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, que é um resquício do Big Bang, não era que a gente chama era de desacoplamento, onde havia antes a matéria e radiação estava toda junta,
E quando houve esse desacoplamento, a matéria separou-se da radiação e aí foi que se formaram os primeiros átomos, os átomos de hidrogênio. E o universo passou a ser visível, que até então ele era opaco. Então, em 1965, por acaso, dois pesquisadores que trabalhavam num laboratório, o Laboratório Bell, numa companhia telefônica nos Estados Unidos, eles perceberam uma radiação, um barulhinho esquisito, quando eles estavam mexendo numa antena, era uma antena de rádio grande, no alto de uma montanha, limparam a antena de todo jeito e não conseguiam eliminar aquele ruído e não sabiam do que se tratava. Só que havia outra equipe de pesquisadores já que previram teoricamente a existência dessa radiação cósmica de fundo em micro-ondas. E aí os caras disseram, bom, você descobriu aquilo que a gente estava procurando. E no final, quem ganhou o prêmio Nobel foi o Penzias e o Wilson, mesmo sem saber o que estavam procurando, o que era aquele barulhinho, quando na verdade os outros pesquisadores que já tinham a previsão teórica da radiação cósmica de fundo, eles não foram contemplados com o prêmio Nobel. Uma certa injustiça e uma descoberta por acaso, né? Seguindo aqui e afunilando agora, você traz História da Vida, o segundo livro da trilogia. O que tem aqui, Edmar, que pouca gente sabe? Olha, Paulo, tem muita coisa, mas esse livro, na verdade esses 3 livros, esse é o segundo, ele compõe uma trilogia de livros de história natural. Eu faço meio que um resgate de uma disciplina que outrora era talvez a disciplina mais importante, né? Na época do Renascimento se estudava muito história natural. E com o avanço das ciências e as especializações, essa visão do todo, do conjunto, foi se perdendo. Veja que esse livro, ele responde às questões, esses 3 livros, aliás, mais fundamentais que nós nos perguntamos desde criança. Todo mundo quer saber como surgiu o universo. A gente olha para o céu, vê as estrelas e quer saber de onde é que elas surgiram. A gente tem curiosidade de saber como é que surgiu a vida e como ela evoluiu. Esse segundo livro, ainda nessa vertente de divulgação científica e na vertente de trazer para a história, porque eu considero esses livros de história. Há um historiador famoso, Mark Bloch, que ele é um autor, um fundador dos análises, que ele diz o que é história. Aí ele diz assim, história é o estudo do homem no tempo. Então, história do universo, alguns historiadores, digamos assim, defendem que não seria história, porque não havia ainda um homem. Mas eu defendo que sim, que é história. Até porque todos nós somos formados de matéria bariônica. Essa matéria está prevista na tabela periódica. Existem 92 elementos naturais, elementos químicos, átomos. E esses átomos são os únicos que existem na natureza, porque do 92 em diante, até o 118, são elementos sintéticos, né, produzidos pelo homem. Todos esses elementos químicos naturais, esses átomos, eles compõem essa matéria bariônica, compõem a nossa matéria. E nós somos feitos de átomos. E esses átomos são feitos nas estrelas. Todos os átomos que existem na Terra e existem no nosso corpo, eles existem nas estrelas e eles existem em outros mundos. Hoje em dia nós podemos já fotografar outras estrelas, outros planetas e ver a composição química. E nunca foi encontrado nenhum elemento químico que não exista na tabela periódica. Portanto, nós somos filhos das estrelas. E isso é uma coisa que eu acho assim sensacional. Seguindo aqui agora finalizando, né, aqui a trilogia, a história do homem, nosso lugar no universo. Mesma forma, Edmar, o que tem aqui que pouca gente sabe, o que é mito, o que é verdade? Esse livro é o meu, digamos assim, o meu xodó, né? Porque ele encerra essa trilogia de livros de história natural. Você me perguntou uma coisa que tem aqui que ninguém sabe, eu vou lhe dar um exemplo. Há 50 mil anos existiam na Europa 3 espécies de hominídeos. O homem de Denisova, o homem de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Veja que não há muito tempo. E todos esses foram encontrados fósseis desses 3 hominídeos e, através do exame de DNA, uma equipe alemã, comandada pelo savante Pablo, pôde identificar que são 3 espécies diferentes de fósseis, de pedaços de osso. Se conseguiu ler o DNA e se identificou que são 3 espécies diferentes. Todavia, Paulo, de lá para cá só restou nós, o Homo sapiens sapiens. E por quê? Nós somos, provavelmente, o que se acusa nós de termos exterminado tanto o homem de Neandertal quanto do homem de Denisova. Mas ainda existem traços de DNA no nosso corpo, dentro das nossas células, nos cromossomos, do homem de Neandertal e do homem de Denisova, porque eles se miscigenaram, eles cruzaram.
e eles deixaram descendentes. Então, a extinção, que foi recente, dessas 3 espécies de hominídeos, é um feito espetacular que a ciência descobriu há pouco tempo e que não é muito divulgado e que não é muito comentado. Esse livro, ele traz assim, ele se relaciona mais com a antropologia física, porque nós falamos desde a evolução dos primeiros hominídeos, como nós compartilhamos um ancestral comum com os chimpanzés, que são nossos primos, nossos parentes mais próximos, parentes os quais a gente guarda a maior semelhança genética. Nós temos 99,99% de semelhança com os chimpanzés. E até há 7 milhões de anos atrás, nós compartilhávamos com ele um ancestral em comum. E depois essa linhagem se dividiu, uma que foi resultar nos chimpanzés de hoje, nos bonobos, né? E a outra que foram várias espécies de hominídeos antigas, que eu trago aqui, praticamente a história de todas elas, até desaguar nessa nossa única espécie sobrevivente, o Homo sapiens sapiens, que eu atribuo a nossa, através da evolução pela seleção natural, uma vantagem cognitiva, um desenvolvimento cognitivo diferenciado, que fez com que a gente sobrepusesse as outras espécies. Para terminar, Edmac, você está aqui com a sua trilogia, A História do Homem é muito recente, é um livro deste ano. O que ficou para você, na sua cabeça, na sua memória, depois de concluir a trilogia? Ficou, Paulo, um sentimento de nossa humildade em relação ao cosmos e em relação à natureza. O que ficou foi a compreensão que nós fazemos parte da natureza, que nós não somos seres superiores às demais espécies que compartilham a Terra como habitat. Apenas nós somos seres com características diferentes delas. Ok, Edmac, muito obrigado. Foi um prazer te receber aqui no Iluminuras, falar um pouquinho sobre o direito, mas muito sobre divulgação científica. Prazer. Eu fiquei muito feliz com a entrevista. Muito obrigado. Bom, esse foi só o primeiro trecho aqui do Iluminuras. Depois do intervalo a gente fala mais sobre literatura, dessa vez com o professor Rafael Marcelino. É um minutinho só, não saia daí. O Iluminuras já está de volta. Eu converso neste segundo bloco com o professor de Direito Civil, Rafael Marcelino. Tudo bem, Rafael? Bem-vindo. Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer receber você aqui. Prazer. Eu queria começar falando sobre a influência dos seus pais e da biblioteca do seu pai. Eu sei que ele tinha uma boa, grande biblioteca. Agora, como é que ele despertou? Como é que essa biblioteca despertou o seu interesse pelos livros? Você ia lá, garimpava, ele indicava? Como é que foi essa história? A história é interessante porque meu pai ele é sociólogo, né, estudioso da educação e das ciências humanas, e então ele tem essa biblioteca muito farta com títulos relacionados à sociologia, história, eventualmente até alguns títulos lá de direito, filosofia. E eu sempre me despertou uma curiosidade muito grande, esse tempo de dedicação, aquela grande quantidade de obras, aqueles temas complexos e tudo mais. E meu pai, tentando incentivar esse gosto pela leitura, por esses temas relacionados às ciências humanas, eu era muito novo ainda, uma criança, e ele me indicou um livro super interessante que me marcou muito, chamado O Mundo de Sofia. Anos mais tarde eu entendi a razão dele ter feito essa escolha e acho que foi muito acertada, porque esse livro, essa obra, ela tem um grande mérito, né, de fazer uma releitura de vários clássicos da filosofia ocidental, de vários pensadores, mas além disso é uma obra que tenta trazer isso de uma forma muito simples, eu diria até lúdica, no âmbito de um estilo literário, que é o romance, e aquilo acaba despertando uma curiosidade, porque a filosofia, o estudo das ciências humanas sempre começa com uma pergunta, né? Então, quando eu ainda, por exemplo, uma criança ainda tendo contato com aquelas dúvidas, aquelas questões extremamente intrigantes, ele conseguiu colocar aí de uma forma bastante natural essa interrogação, essa pergunta. E aí, quando você começa a se perguntar, o caminho natural é tentar se aprofundar nos temas, quando a gente acaba se identificando melhor com o outro autor, então a gente acaba buscando. E aí, quando houve essa busca, eu felizmente tive essa baita oferta lá na biblioteca dele para começar a pensar ali algumas coisas interessantes. Então, assim, foi
iniciação. E hoje, o que você gosta de ler? O que te dá prazer? Atualmente, depois aí desse esforço para produzir essa obra, agora estou tentando buscar algumas coisas que eu tenho um prazer assim de ler. Eu sempre procuro mesclar, de um lado, temas principalmente de filosofia, que eu acho interessante, né? E aí eu estou agora lendo a última obra, que eu não tive tempo durante esse período de produção, a última obra do Michael Sandel, que é um filósofo norte-americano, e também acho que isso é muito interessante dos trabalhos dele, que ele tenta tornar a filosofia de uma forma muito acessível. É um autor que tem uma bagagem excepcional de temas, e ele trabalha isso de uma forma extremamente acessível. Esse último livro dele, ele discute questões relacionadas ao mercado. O que o mercado pode comprar? Então, ele discute, por exemplo, olha, é legítimo você contratar uma pessoa para ficar no seu lugar, numa fila? Isso é moralmente aceitável? Então, são temas de altíssimas indagações tratados de uma forma simples, acessível. E a partir desses temas do nosso dia a dia, ele, enfim, traz valores, conceitos, reflexões de grandes autores, aí trazendo a bagagem cultural que ele tem. Então, de um lado, eu procuro me manter ainda estimulado em relação a sistemas de filosofia, que eu acho interessante, e também procuro contrabalançar esse meu interesse por filosofia com alguns temas literários. E, particularmente em outubro, aí ando bastante ansioso para a nova obra de Ariano Suassuna, que deve ser lançada agora. É uma obra póstuma, mas que foi escrita durante praticamente a vida inteira dele. Eu acredito que seja mais aí um clássico da nossa literatura. Então, expectativa, né? Uma expectativa bastante grande, porque é uma obra que promete, na verdade, trazer uma sistematização de toda a obra dele. Ele quer, na verdade, ele objetivou com essa obra fazer a sua obra, né, de dramaturgo, de poeta e de autor, né, um grande expoente do movimento artístico que ele denomina movimento armorial, e ele tenta trazer unidade à sua obra com esse novo texto aí que deve ser publicado. No comecinho aqui dessa resposta, da minha pergunta, né, e da sua resposta, você falava assim, foi um grande esforço com a obra. A obra é essa aqui que está aqui comigo, o Direito da Propriedade Democrática, que é fruto do seu mestrado. Foi uma dedicação imensa, não é isso? Sim, sem dúvida. O que tem aqui, Rafael? E, na verdade, quando a gente discute hoje direito de propriedade, a gente acaba se fixando principalmente no que o Código Civil diz o que é o direito de propriedade. E a pergunta que eu fiz olha, atualmente faz sentido discutir propriedade? Porque o principal problema do direito de propriedade, e a gente precisa entender isso muito bem, é que o direito de propriedade, de alguma forma, ele exclui. Isso pode parecer estranho, mas é porque, na verdade, a propriedade ela só surge quando eu tenho uma escassez de recurso, né? Então, quando o proprietário tem lá a prerrogativa de dar a destinação da coisa que ele melhor entende que deva ser dada, ele, na verdade, está excluindo que outras pessoas o façam, ele está excluindo o acesso. Então, no âmbito no estado de coisas, vamos dizer assim, do nosso direito hoje, que ele é norteado por noções de democracia, pela noção do Estado democrático do direito, que valores que justificam o direito de propriedade? Então, como justificar essa exclusão? Então, como a propriedade, excluindo, ela pode ser democrática? Então, essa foi a pergunta principal que eu busquei estabelecer como um norte para tentar, de alguma forma, apresentar que valores seriam esses. Parece uma questão antagônica, um debate antagônico. Sim, exatamente. Existe essa espécie de paradoxo, porque de alguma forma você precisa justificar essa exclusão e, de outro lado, esse direito de propriedade ele tem que estar absolutamente fundamentado em valores democráticos, né? Então, que valores democráticos são esses? Que tipo de princípios sensíveis ao nosso direito, né, principalmente à nossa ética, aos nossos valores? Que tipo de princípios
que justificariam essa exclusão. Então, são esses valores e princípios que eu procuro trabalhar nessa obra. E o que você concluiu? A principal conclusão em relação ao direito de propriedade é que a gente precisa compreender a propriedade atualmente como sendo um instituto sobre o qual recaem diversos interesses, né? A gente não só deve contemplar o interesse do proprietário, a gente precisa entender a propriedade como sendo um instituto que a sociedade resguarda, mas a sociedade resguarda esse direito compreendendo que aquele proprietário ele também deve respeitar interesses de outras pessoas, interesses de não proprietários principalmente. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um determinado proprietário que tem um lote, né? A gente tem, além dos interesses daquela pessoa que tem aquele lote a ser construído, a gente tem, por exemplo, a vizinhança. Então, são interesses de vizinhos que recaem sobre aquela propriedade. Então, o titular daquele lote, ele não pode, por exemplo, deixar de fazer uma limpeza, não pode deixar de observar eventuais normas urbanísticas que regem aquele local, ele não pode dar uma destinação que seja contrária ao direito de vizinhança. Então, existe o interesse dos vizinhos. A gente pode pensar, por exemplo, no interesse da municipalidade, porque o município também vai impor uma taxação em relação àquela propriedade. Então, a gente tem também o interesse aí, vamos dizer assim, do ente estatal. A gente pode ter, por exemplo, o interesse de eventuais pessoas que também querem ter acesso à propriedade. Então, por exemplo, uma pessoa que está buscando um apartamento novo para morar. Então, se é um lote no qual é possível edificar um edifício, o poder estatal ele procura desincentivar que aquela pessoa deixe aquele lote sem uma utilização. Então, aumenta uma carga tributária, coloca um imposto progressivo para desincentivar. E aí, quando ele constrói aquele edifício, a gente tem interesse, por exemplo, de eventuais trabalhadores que procuram ter acesso àquela propriedade. Então, o poder público, ele, quando aprova um projeto relacionado àquele lote, ele precisa fazer um estudo, por exemplo, de impacto de trânsito, precisa ver se ali vai haver necessidade de realização de investimentos, de infraestrutura urbana, né, se trabalhadores podem eventualmente acessar, se não podem. Então, há uma série de interesses que recaem sobre uma propriedade. E são interesses que podem ser antagônicos, podem ser convergentes, e esses interesses confluem para esse instituto. Então, a gente precisa pensar nesse instituto a partir da legitimação desses interesses. E quando a gente trata de interesses relacionados a um determinado instituto, a gente só pode pensar de uma forma democrática. A gente só pode fazer com que esses interesses eles resultem, vamos dizer assim, numa regulação adequada, consentânea com o nosso direito, a partir do momento em que essa regulamentação, que esses direitos são fundamentados em procedimentos democráticos. Parece uma discussão bem distante da nossa realidade, mas é o contrário. Faz parte do nosso dia a dia, inclusive. Faz parte do nosso dia a dia. Então, quando a gente, por exemplo, imagina que para eventuais licenciamentos a gente precisa fomentar audiências públicas, debates, é exatamente pensar nessa legitimação de interesses. E muitas vezes esse tipo de instrumento não é um instrumento pensado para tentar, de alguma forma, fazer com que a maior quantidade de interesses sejam manifestados no âmbito desses debates, para que a partir disso o poder público possa estabelecer, possa aprovar, possa impor algum tipo de condição para aquele empreendimento. Então é algo que é tangível e precisa ser enxergado dessa forma, sob pena de uma ausência de uma legitimação daquele próprio direito. Para terminar, Rafael, o livro interessa a quem? O livro interessa principalmente a quem objetiva estudar o direito civil, a quem objetiva compreender o nosso direito civil segundo o nosso direito civil constitucional, a quem busca entender que o nosso direito civil hoje ele decorre de toda uma sistematização
relacionada a esses direitos no âmbito da nossa Constituição. Então, é um livro que deve atender a quem tem interesse em estudar esse tipo de tema e também para quem procura levantar argumentos para estimular o debate em relação a esse tema que é tão interessante para o nosso direito. Ok, Rafael, é isso. Muito obrigado pela presença aqui no Iluminuras, contar suas experiências, suas primeiras leituras e o fruto aqui, né, de tanto trabalho. Muito obrigado. Sim, eu que agradeço pelo convite, espero que gostem aí dessa obra. Bom, muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui hoje. O Iluminuras fica por aqui, mas para rever este e outros programas, basta acessar tvjustiça.jus.br. Escreva para a gente também, iluminuras@stf.jus.br. E até a semana que vem. Tchau.